Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje será Filhos longe do Pai. Mas para embasar o nosso texto bíblico, gostaria de trazer aqui a palavra de Deus lá no livro do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 ao 46. Os subtítulos diz a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola. É muito importante a gente começar com essa base bíblica, porque tudo que vai ser falado é em cima disso, do tesouro que nos é dado por Deus, tesouro que nós encontramos e precisamos nos esforçar para mantê-lo conosco. E a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. De cara está dizendo que é renúncia, renunciar. E todo tempo nós precisamos ter essa coerência, esse discernimento para renunciar quando for necessário. E o momento é para isso, para renúncia. Eu sempre costumo dizer que o que a palavra de Deus confirma, eu sigo. Eu não tenho placa de denominação, não sigo homem, eu sigo e sirvo a Deus. O 45 diz, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. No 46 diz, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que se possui e a compra. Graças a Deus. Então vamos ao nosso texto. Filhos longe do Pai é nada mais que as atitudes que expressam o repúdio, o não concordar com as regras de Deus. Olha só, eu já começo apertando. Mas, profeta, por que não concordar com as regras de Deus? Como nós fazemos o contrário à palavra de Deus, nós estamos discordando de Deus. Ainda que há muitos anos nós tivéssemos aprendido errado. Só que quando você passa a aprender do modo certo, você precisa fazer uma renúncia. E é o que eu não tenho visto. Então, é claro que a influência do mundo tem uma parcela de culpa nessa atitude, nesse comportamento contrário à vontade do Criador. Quando eu falo isso, eu estou já referindo lá no início da igreja. Por quê? Porque a igreja que nos foi apresentada já veio com distorção. As distorções foram inúmeras. E aí cerca de mais de 2000 anos para corrigir fica difícil. Mas eu costumo dizer também que nós estamos nos fins dos tempos. E as coisas elas vão acontecerem e a gente precisa ser de Deus para não continuar seguindo o fluxo da religião. Ser de Deus. Aí a pérola que encontra e que se abre mão de tudo, ou se vende tudo, ou se desprende de tudo para obtê-la. Então é o conhecimento da verdadeira vontade de Deus. Tem aí um filme para vir aí, eu acho que vai vir em 2 etapas do autor, do criador do Paixão de Cristo, que foi um best-seller, que até hoje a bilheteria não foi superada por nenhum outro filme. Ele vem novamente com a etapa da Paixão de Cristo, talvez venha fazer aquela parte da rotina dos 40 dias de Jesus na terra. Vai ser um choque. Por quê? Porque primeiro que foi tirado da Bíblia, né? Os
40 dias que Jesus andou com os seus discípulos e os mais próximos foram tirados da Bíblia. Por quê? Porque não era interessante para aqueles que criaram a igreja, a primeira igreja, né? Então, ele vai trazer, baseado numa Bíblia antiga, primitiva, né? A etíope. Então ele vai vir com esse filme e eu tenho certeza que vai haver um rompimento na igreja. Então aqueles que não buscam conhecimento, estão adaptados daquilo que foi ensinado e não aceitam a correção de Deus, porque há uma correção de Deus. Deus ele permitiu, ele sustentou a forma como as pessoas têm lidado com a palavra dele até ontem, mas hoje ele não mais tolera, porque o tempo já se passou. Por quê? Porque existem informações, e quando se existem informações, então tem que se ter um posicionamento, e é aquilo que as pessoas não têm tido. A pérola encontrada no campo ilustra nitidamente o esforço que devemos fazer para alcançar o reino dos céus. Essa pérola representa a palavra de Deus e os exemplos deixados por Jesus e seus discípulos, já vividos como apóstolos, mas, na verdade, não é o que se está fazendo às igrejas de hoje ou há muito tempo. Cada cabeça interpreta as escrituras e cria sua forma pessoal de executá-la, criando assim seus próprios adeptos, seu rebanho pessoal, que se descuidam da palavra de Deus, por ter sido forjado no entendimento de homens e mulheres que estão à frente do altar. Como Jesus disse, a palavra de Deus, ele afirma que há um só pastor e há um só rebanho. Há um só pastor e um só rebanho, mas só que não é o que nós vemos. Há uma divisão tremenda e o reino dividido não subsiste. O próprio Senhor Jesus afirmou isso. Então a gente tem visto inúmeros exemplos disso. É um lugarzinho bom de ficar? A igreja é um lugar bom de ficar, né? Mas a gente não procura lugar do bom viver. Nós procuramos lugares para termos a salvação. Procuramos lugares para termos a salvação dos nossos entes queridos, porque a palavra de Deus promete isso e não é o que nós estamos vendo. Dando continuidade, e por não fazerem semelhança aos ensinamentos bíblicos, estão longe de ser agradáveis a Deus, longe da salvação eterna. Isso é muito grave, mas a palavra é bem simples. Já estou preparando vocês que vai vir outro filme aí muito forte, quase que inacreditável. As coisas que vão vir nesse filme aí, muitos pastores e pastoras, agora estou colocando pastoras no meio, né? Porque quando eu falo pastor, as pastoras acham que eu não estou falando delas, eu estou falando de todo mundo. Então, eles vão dizer que é um filme herege, é um filme fora do contexto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia que nós temos hoje foi tirada dos livros, foi tirada inúmeros livros. É por isso que nós não temos a informação. Essa Bíblia é uma Bíblia que foi guardada, que o homem não colocou a mão para alterar, entre aspas, Romanos, né? Não colocou a mão para alterar. Mas os que entenderam a importância dessa parábola vão procurar se enquadrar na palavra que é a vontade do Criador para tomar posse desse tesouro, a vida eterna. Então você vê que a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, ela reflete
algo especial que você adquire e nada pode impedir de você obtê-la. Essa pérola, ela é a figuração da salvação. Então, para que você tenha a salvação, você precisa desprender de muita coisa. E o meio de salvação é a palavra de Deus, mas da forma que tem que ser entendida, não da forma que os homens querem que você entenda. Então nós estamos vivendo a forma que o homem quis, que o homem mau, digamos assim, planejou para que a gente pudesse caminhar para a salvação. De início, até foi possível ter salvação. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus justo. Não se tinha informação nenhuma. Então, não se pode julgar se você não tem informação. Como eu costumo dizer, uma vez Deus escreveu na minha Bíblia, eu tenho testemunho disso, tenho testemunha, Ele diz, tem pessoas que sem conhecer a lei, vai cumprir toda ela. Por quê? Isso mostra a simplicidade que é Deus. Então, as pessoas, infelizmente, elas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Mas eu vou a cada vídeo ensinando um pouquinho de vocês, para vocês o caráter de Deus, da forma como Deus se apresentou e se apresenta até hoje, Então vamos lá. E por não fazerem semelhança aos ensinamentos bíblicos, estão longe de ser agradáveis a Deus, longe da salvação eterna. Mas os que entenderam a importância dessa parábola vão procurar se enquadrar na palavra que é a vontade do Criador, para tomar posse desse tesouro que é a vida eterna, assim como falei. Mas é preciso saber onde está o mal. Aí talvez você pergunte, profeta, onde é que está o problema? Eu vou começar a enumerar. Eu já enumerei várias vezes aqui, mas novamente vou estar passando para vocês, para que vocês possam acender o alerta de vocês. Será que esse profeta não está falando a verdade? Porque certamente choca com a nossa realidade. Mas é preciso saber onde está o mal, a distorção bíblica que tanto dá vantagens aos líderes, mas não acontece de forma significativa ao povo de Deus, e por não fazerem mais parte da realidade bíblica do nosso tempo, só faz o Criador se afastar do seu povo a cada dia mais. Ou seja, o que está sendo ensinado, em vez de atrair as pessoas para Deus, tem afastado as pessoas de Deus, tem destruído a família, tem tirado a salvação. Aquilo que eu disse para vocês, a pessoa está dentro da igreja, dentro de um caixão para ir para o inferno, Então, é aquilo que eu estou falando para vocês há muito tempo. Vou dar uns exemplos práticos. Vou começar novamente dizendo: o dízimo. Cobram do povo, amaldiçoam os que não dão, mas os que dão não vê a troca direto com o Criador acontecer. Essas coisas, ela não vai acontecer, porque posso dizer então que Deus está falhando com o que as pessoas estão realizando. As pessoas estão cumprindo o mandamento dele e ele está fazendo vista grossa, é isso? Olha só a importância daquilo. Então, a maioria desses pastores, eles vão em cima de Malaquias 9 em diante, 3, 9 em diante, em busca desses dízimos, esses tesouros, Mas essa palavra, ela tem uma troca direta. Provai-me nisto, e por um canal tal vos vê a maior abastança.
Então essa troca não está acontecendo com o povo de Deus no geral. Então alguma coisa está errada. Você dizer que é o povo que está errado também é assim, é ser cruel. Dizer também que Deus está errado também é suicídio, né? Alguma coisa está errada. Deus, ele nunca vai concordar com o que está errado para agradar o homem. Vai perecer uma geração, 2 gerações, 3, 30, mas Deus não vai concordar com o que está errado. Na verdade, se fosse um mandamento de Deus para a época da graça, ele atenderia certamente com abundância, como diz o texto. Mas o verdadeiro propósito do dízimo, sabe qual era? Era reunir para distribuir. Isto que era feito com o que recebia os levitas. Então, o dízimo ele era levado lá para o templo lá, para que houvesse mantimento na casa de Deus, para os levitas se alimentarem, houvesse a manutenção, né? Tudo que Deus fez foi para que as pessoas caprichassem, não porque ele precisasse disso. Deus é dono do ouro e da prata. Quem precisa do ouro e da prata, dos alimentos, somos nós, que vivemos aqui nesse mundo. E os levitas recebiam 110%, e eles tinham atribuições para isso, né? As atribuições eram atender o povo pobre, ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Olha, você não vê a igreja fazer nada disso. Você vê a igreja juntando templos e mais templos, ficando mais poderoso o homem que está à frente, não o povo que trabalha de dia e de noite. Lá naquela igreja, acreditando, fazendo campanha, fazendo voto, fazendo fogueira santa, fazendo vigília, fazendo jejum para tudo quanto é lado. Não é isso? Quer dizer, esse não é o propósito de Deus. Mesmo porque também há aquela falsa conversa que vamos à casa de Deus. Não. O templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esses versículos que faltam para preencher essa lacuna, essa brecha que foi dada que os homens da frente, eu fui pastor também, eu aprendi dessa forma e passei para as pessoas dessa forma. Mas por quê? Porque faltava informação e falta informação. Mas muitos gostam disso. Eu sempre falo sobre isso, que as pessoas gostam do poder que é dado. E tudo está na palavra de Deus. Se você for lá em Ezequiel 16, em Amós 5, Amós 9, e vai mais por aí, ó. Fala sobre o nosso tempo. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é novidade para Deus. Está escrito na Bíblia. Ah, você não gosta porque você está bem na sua religião, está isso e aquilo. Não posso fazer nada. Eu estou tratando da salvação, não estou tratando de religiosidade, né? Aos que cometem, vivem na mentira, tirando proveito disto. Então, as pessoas que obrigam as pessoas a dar o dízimo e pegam o dízimo e não fazem o que tem que ser feito, eles são semelhantes a Caifás, que Jesus repreendeu lá em Mateus 23, que também os líderes das igrejas gostam de usar como argumento para tirar aí o dízimo e a oferta das pessoas, né? Mas esquece o primordial da lei. Está bem escrito assim: primordial, a primícia da lei, que é misericórdia, justiça e fidelidade. A igreja não pratica isso. Mesmo porque ela já virou instituição filantrópica, eu falei isso centenas de vezes, pegou o povo de Deus, chegou para o mundo e falou assim: não, eles são coitadinhos, nós fazemos obras sociais com eles.
pegou o povo rico, né? E disse que eram coitadinhos, né? Uma instituição filantrópica. Verdade? Então, o profeta fala muito, falo mesmo. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos a mais que tem levado as pessoas a serem filhos longe do Pai. Então, o dízimo, a arrecadação do dízimo, a entrega do dízimo te leva para a lei. Ainda que não levasse para a lei, eles fazem a mesma coisa que Caifás fazia, que já fazia antes lá atrás, ó. Lá em Malaquias, o profeta vai repreender justamente isso que já faziam na época do profeta Malaquias, e que se fazia na época de Caifás, e que se fazem hoje. Estão repetindo a mesma coisa. Trouxeram o sistema de sacerdote de volta, de sacrifício, né? Não vai demorar muito, o terceiro templo vai ser construído, vão começar a sacrificar. E muita gente vai voltar a sacrificar também, né? Por quê? Porque as pessoas não têm certeza de nada. De nada. Aí as pessoas dizem manifestações duvidosas. Nesse caso teremos um leque maior de situações. Mas vamos lá. Deus levantando mulheres para ser cabeças espirituais da igreja. Que base bíblica tem isso? Não tem. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Deus, ele selou a palavra dele, não vai mudar. Ah, mas foi legal. Ah, deu certo. Mudaram o entendimento da palavra de Deus. As pessoas precisam saber dizer não, mas são tentados, são levados pela circunstância, pelo momento, se entregam àquilo que é montado pelo inimigo, né? Então, eu falo a nível de salvação, eu não estou nem aí, mas eu falo a nível de salvação, para conquistar o mundo. É isso aí que você está vendo. Mulherada a cabeça mesmo, porque tem lugar que elas não têm condição de estar, então, porque é o momento. É a crista da onda. Mas Deus não tem nada a ver com crista da onda, viu? Então você quer herdar o reino do céu? Você quer aquela pérola lá em posse, quer tomar posse da pérola encontrada ali, que não é mais perdida, é encontrada. Agora você tem que zelar por ela, né? A resposta que adotamos deu certo. Porém, o posicionamento das cabeças é irrevogável e eterno. 1 Coríntios 3:11. Se você for lá, já falei disso muitas vezes, para não trazer lá no início, né? Para não vir lá em Gênesis, né? Mas no Novo Testamento, 1 Coríntios 3:11, que diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Se você não aceitar isso, você está contra o Criador. Acabou, já começa aí a sua dificuldade, o seu impedimento de ter a salvação. Não é machismo, não. Que seria o mundo se não tivesse mulheres, mas não é machismo. A verdade é essa, o Criador tolera até o usos e costumes. Você vê que no início de tudo, do texto de uso e costume lá do apóstolo Paulo, ele vem com isso. Ele tolera até o uso e costume. Não quer que as pessoas usem roupão como os judeus, né? Não obriga as pessoas a usar uma túnica, né? Não obriga as pessoas a deixar de usar um boné, nada disso. Mas o posicionamento, ele já deixou bem claro. Bem claro. Mas não é só no Novo Testamento, não. É lá no Velho Testamento também. Mas aí o mundo colocou como machismo, como isso, como aquilo. Eu digo isso como oportunidade dada pelo inimigo e muitos estão tomando posse. Né? Então vamos lá.
Vai uma reflexão. A palavra descreve em Provérbios 14, 12, que há caminhos que parecem bons, mas no final de tudo é caminho de morte. É o que nós estamos vivendo. As mesmas distorções ocorrem no lar, instituído pelo Criador, né? Estarão em pecados, posicionamentos contrários. O homem não sendo sacerdote do seu lar, não vai passar por Deus. Os que assim se comportam. Ah, mas deu certo. Ah, não sei o que. Ah, meu marido é um banana. Ah, não sei o que. Ele não consegue ganhar mais do que eu. Ah, olha, isso reflete o comportamento, sim. Mas o posicionamento, ele é indiferente disso. O reconhecimento por causa de Deus. Tudo o que é feito tem que ser por causa de Deus. Isso que é a verdadeira adoração. Mas há muitos que rejeitam a palavra, demonstrando rejeição ao Criador. Então, quando você não está posicionado, quando você faz o que é errado, você está dizendo que a pérola que você encontrou não está tendo muito valor para você. Aí continua a distorção. Eu faço mais coisas, eu trabalho mais e ganho mais. O mundo capitalista, que é governado pelo inimigo, né, tem dado essa condição financeira. Eu já disse para você lá no início do meu vídeo que isso é espiritual, numa visão que Deus me deu. Então, lá no alinhamento da igreja, o primeiro vídeo que eu fiz aí há 10 meses atrás, se não quiser informações maiores sobre isso, vai lá no primeiro vídeo. Felizmente, o inimigo, usando a ganância dos homens, proporcionou essa mudança de postura da mulher para o seu homem. Mas eu te pergunto, quem trabalha mais? O rei ou o servo do rei? Creio que respondeu o servo. Por causa disso, deixou o rei de ser rei, né? Então vamos colocar a cabeça no lugar. Claro que não estão certos diante de Deus, e muito menos do seu marido, as que se colocaram como cabeça e continuam achando que estão agradando a Deus. Às vezes as pessoas nem sentem a mão de Deus porque se tornaram religiosas. Então Deus, ele, como já disse, a igreja está desviada, né? Eu já disse para vocês uma opção de vezes. E segundo a Bíblia Antíope, a primeira Bíblia, a Bíblia mais preservada do mundo, nós estamos no período do silêncio de Deus. Ela é dividida, esses são textos que Jesus foi escrito lá na caminhada de Jesus, nos 40 dias que ele teve com seus discípulos, os mais próximos. Então ele dividiu em 4 tempos. E a gente está nesse último tempo, o tempo do silêncio de Deus. Coincidência ou não, foi o tempo também que Jesus veio, né? Havia aí cerca de 400 anos que Deus não fazia nada expressivo para o povo de Israel. Então nós estamos nesse mesmo período, para vocês ficarem atentos aí. Outro exemplo, a falta de compromisso com as revelações. Nunca vi tantas entregas de revelações como nós temos visto nos últimos tempos. É tanto jogado ao vento que chega a ser vergonhoso isso. Então, todo lugar que você vê, a revelação para tudo que é lado, na internet, tudo falsos profetas. Usam de tendência, usam de meio mundo de coisa para dizer que é Deus. Nós estamos no período do silêncio de Deus. Então cuidado com isso. As pessoas já ficam viciadas em ir para a igreja e em esperar
uma revelação para ela. Fica viciada, né? Passei por isso, né? Querendo a resposta de Deus. Todo lugar que eu ia não podia abrir a boca que havia alguém entregando alguma coisa, né? E nós estamos vivendo esse período intensamente, mas não é de Deus, lamento em te dizer. Outro exemplo é a falta de cuidado com os filhos gerados da igreja, ou melhor dizendo, gerados pelo Criador. O que o império dos tempos fazem de concreto para blindar, proteger, moldar o caráter das crianças e a juventude? Nada. Primeiro que não se pode gerar dinheiro. Eu dou exemplo aí do último conhecimento que eu tive de um templo de 42 mil templos, né, uma igreja. Imagina, você tem um império. Você poderia, sabe, fazer uma cidade dentro da outra. Você podia blindar o seu povo. E eu tenho um projeto para isso, a comunidade. É a coisa mais linda que vai ser. Não sei quando vai acontecer, né? Mas para o cumprimento de Amós, capítulo 9, se eu não me engano, 11. Amós 9, versículo 11. Cumprimento disso, né? Então, o que fazem? Tem escola, creche, faculdade para os membros, centro esportivo, praias, praças, adaptações dos jogos para a linguagem cristã, entretenimento para o povo de Deus. Aí, sabe o que fizeram? Hoje a igreja está saindo desse casulo, mas no passado botaram o povo de Deus como um patinho feio ali, ó, aquelas roupinhas feias, aquele negocinho ali, a mulher não raspava nem o sovaco, né? Namorar então, que não podia chamar a atenção do mundo, né? Coisas que os homens lá do passado, aqui não é santidade não, o povo era mais santo. Não é que o povo era mais santo, é porque eles esconderam a luz não brilhava, a luz não brilhava, mesmo assim crescia, mas faziam de tudo para não chamar atenção. E hoje em dia é assim mesmo, a igreja está aí, esse volume todo aí, escândalo para tudo quanto é lado, vergonhas e mais vergonha, só religião, né? Mas quando a igreja tomar uma postura e fazer o que é certo, aí vem a perseguição da igreja. O diabo não está incomodado com a igreja está fazendo, a igreja está sendo agradável a ele. As pessoas não querem enxergar isso. Eu estou vivendo bem na religião, estou não sei o quê. Aí a pessoa vive tanto tempo na igreja e no final desvia. É engraçado, né? A pessoa até se sente um instrumento usado por Deus e depois jogado fora. Mas é isso a intenção de Deus? Não é. Porque isso é uma prova de que a religião não tem nada a ver com Deus. As pessoas precisam nascer de Deus, né? Mas os escândalos estão aí. Então, a igreja não faz, não protege, não blinda, não guarda. Hoje tem altares para tudo quanto é lado, os cantores aí abrem a igreja já com mais de 1000 membros. Aí foram lá por causa de Jesus? Foram, né? Vamos dizer que sim, né? Para amenizar o estrago, né? Então, gente, o negócio está feio. Mas eu não quero que você saia da igreja. Ainda não é o momento, não se tem uma estrutura. Mas quando você vê que tem uma comunidade diferente, olha essas coisas que eu critico aqui, tudo isso eu quero fazer. Proteger, blindar mesmo. Brigar pela ovelha, pelo jovem, pelo casamento, pelo posicionamento. Tudo isso precisa ser blindado. Não, estou preocupado com a palavra de Deus. A palavra de Deus já foi pregada. Ela precisa ser regada. Pregada já foi, todo mundo prega. É tão pregado, todo mundo tem o livre-arbítrio de pregar, que está aí as distorções para tudo quanto é lado. O que melhor você se encaixar, você fica. Só que isso é religião. Isso não é a palavra de Deus, isso é religião. Você está na religião A, na religião B, na C, na D, na F, na K, e o que vai na cruz, vai para onde você quiser, né? Isso é religião. Essas pessoas, elas querem mais templos, estão preocupadas em fazer pelas ovelhas, então vão ser envergonhados. Quando essa obra começar a acontecer, eu espero que aconteça, me dá agonia, dá vontade logo de estar na guerra. Eu não estou fazendo nada, só estou falando, né? Também muitas pessoas nem querem mais ouvir os vídeos porque
já está faltando assunto, porque não é falar, é fazer, é executar. Mas aí a gente depende de Deus. Quando Deus quiser fazer essa guerra, aí começar essa guerra, ou for o tempo de começar, o tempo de Deus, né? Então a gente vai guerrear e vai guerrear mesmo. Mas não fique preocupado não, que eu não vou estar tirando ovelha da sua igreja não. Mas se ela quiser vir, vai ser bem-vinda, porque Deus vai estar escolhendo ela. O joio também vai vir? Vai, porque o joio é parecido. A palavra de Deus diz que o joio não pode ser arrancado agora, para não fazer injustiça, né? Então o joio vai vir junto. Agora os perdidos, não, os perdidos não. Os que estão perdidos, entregues no mundo, vão para o mundo. Aqueles que querem a sua religião, vai seguir a sua religião. E acabou. É a separação, é o cumprimento lá do Apocalipse 22, né? Lá no 22 o que? 22, 3, né? Aquele que for santo, santifique mais, aquele que for sujo, sujo mais. Isso é um rompimento, não é uma associação, não é uma aceitação, não. Isso é um rompimento, né? Aí vai se cumprir lá também João 10:10. Eu vim para ter vida e as tenha em abundância. Vai ser um período curto, porque quando você brilha, você incomoda o mundo, né? Então vai ser por pouco tempo, mas vai acontecer porque Deus cumpre toda a sua palavra. E é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Fica uma reflexão: com tudo posto à mesa, cabe a você buscar as respostas analisando os fatos, para não dar a desculpa a Deus que não sabia da verdade. Então, e o que eu prego para vocês aqui ela é base bíblica. Não adianta as pessoas não vão me procurar para questionar, porque é Bíblia. Ele vai dizer, mas é a sua visão. É verdade. As pessoas, ela vem de uma visão distorcida desde lá no início. Você está numa igreja que você não conhece da história da sua igreja. A pessoa está lá na igreja católica, ela não sabe a história da igreja dela. Está na igreja protestante, não sabe a história da igreja dela. Eu até sei. Sabe por quê? Os que estão lá dentro te mostrou, preparou o ambiente para você receber. Não é verdade? Preparou o ambiente para você receber. Eu lembro que há uns anos atrás, eu não sei quantos anos atrás, aí mais de 15 anos, eu trabalhava num supermercado e tinha um rapaz que era de uma igreja. Uma igreja que toma cerveja, que não tem Jesus como o Filho de Deus, né? Que eles são testemunhas, né? Então, ele estava falando o nome do Deus vivo. Então, eles diziam que o nome do Deus vivo era Jeová. E eu perguntei a ele, onde é que está escrito isso? E ele me deu uma apostila que foi dada para ele e para a igreja dele. E eu estudando essa apostila, e eu vi lá que estava escrito, o nome do Deus vivo é impronunciável. Numa época, numa questão, botaram uma vogal, uma consoante, deu o nome de Javé e acabou. E adotaram. Então a gente vê que muita coisa que nós falamos, dizemos hoje, alguém adaptou, né? Até então eu conhecia como Deus vivo, como nome impronunciável. Senhor dos Exércitos, grande eu sou, né? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não é assim? Só que existe o nome. Na verdade, isso foi o que foi plantado para a gente. Milhões de pessoas não sabem o verdadeiro nome de Deus vivo, porque o povo de Israel deram o cabeçalho da escrita deles, digamos assim, para que possamos entender melhor, né? E
Claro que ali é impronunciável, né? Por quê? Porque eles têm o nome do Deus vivo como arma de guerra. Então são muita coisa que a gente não sabe, que as pessoas não sabem no mundo afora aí. Eu sei que tem muita gente aí que eu estou falando que já sabe disso, que sabiam primeiro que eu, né? E tem muita coisa que a gente não sabe aí porque as pessoas ficam só casa para a igreja e trabalho. Não vão buscar, não deixa Deus falar, não deixa Deus mostrar o caminho. E por isso nós estamos desse jeito. Mas é coisas que não vão ser resolvidas 100% não, só 10% vão conseguir enxergar isso. Então a igreja que vem aí é uma igreja rica, mas com muita disciplina, mas com vida. Mas como é que pode uma igreja ter disciplina e ter vida? Porque há muita religiosidade. É religião, não é vida. Nós somos o templo de Deus, templo da presença de Deus, do Espírito Santo. E o que nós fazemos é louvor a Deus ou não. Então o que nós vamos fazer é viver uma vida de louvor a Deus, de adoração a Deus, dentro daquilo que Ele quer. Essa comunidade, ela vai viver dessa forma. Por quê? Porque Deus não criou religião. Jesus não criou religião. Mas os religiosos que temos hoje, que já vem lá da primeira igreja, fundada lá pelo imperador Constantino, e depois adaptada pelos outros que vieram depois, por Martinho Lutero, Calvino, anglicanos, os anabatistas e outros mais, né, que já pegaram o carro andando, pegaram o bonde andando, mas é o carro andando, pegaram o negócio pelo meio do caminho e foi propagando esse entendimento que nós temos hoje. Mas antes de Jesus vier, Ele vai revelar tudo que tem que ser revelado. Nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Só que as pessoas, elas nasceram da religião e não vão dar ouvidos à palavra de Deus. É triste, mas é uma verdade. Que vocês possam refletir nesse tema, filhos longe do Pai, dentro da igreja, mas longe do Pai, porque divergem da palavra de Deus, tantos que pregam quantos que seguem. Atente ao posicionamento. Aqueles que não tiver posicionado é como um filho atravessado na barriga da sua mãe, não tem como nascer. Que Deus abençoe a nós todos, em nome do Senhor Jesus, amém.